Mateus 7, versículos 7 ao 29. Vamos orar? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muito os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos nos profetizado o teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Se Jesus nos dá instrução para pedir, buscar e bater, por que algumas vezes lutamos para orar? Uma razão poderia ser a incerteza de que Deus vai de fato ouvir ou responder. Ou tememos nos desapontar se pedimos demais ou algo incorreto. A autossuficiência pode impedir-nos de depender de Deus. Talvez achamos que, se Deus sabe o que precisamos antes da gente pedir, não há necessidade de pedir. Mas o próprio Jesus, no entanto, que conhece o coração de Deus Pai melhor que ninguém, nos ensina que devemos ser diligentes em levar a Deus as nossas necessidades e buscá-la pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Essa passagem está em Hebreus 11:6. Muitas vezes relutamos em levar a Deus as nossas necessidades porque pensamos que os problemas são muito grandes ou muito pequenos, ou que resultam de falhas nossas. Mas, entretanto, o que somos filhos amados de Deus, Ele é nosso Pai amoroso. Temos então a liberdade para mostrar os desejos do nosso coração e pedir que Ele se concretize conforme a sua vontade. Não importa quanto tempo a gente tem caminhado com Deus, Ele sempre tem coisas novas para a gente aprender. Pode ser uma nova dimensão de algo que a gente já sabe, ou pode ser algo que a gente nunca viu. De qualquer modo, não basta a gente aprender a verdade, nós precisamos colocá-la em prática. Se não praticarmos o que a palavra diz, não apenas nos esquecemos dela, mas ao longo do processo nos esquecemos de quem nós somos. Sempre que lermos a palavra de Deus, é essencial pedir ao Senhor que ajude a colocá-la em prática em nossas vidas. Precisamos dar um passo indicando de que nós cremos naquilo que lemos e que vamos buscar tentar viver de acordo. Se você não fizer isso, o que você sabe da palavra lhe será tomado. É possível ouvir a palavra, ler a palavra e até ensinar a palavra, e ainda assim não ser transformado nem afetado por ela. Porque a Bíblia nos ensina, nos convence, enriquece, cura, adverte e ela expõe nosso coração. No entanto, temos que colocar a palavra em prática. Vamos orar. Senhor, creio que Tu és Deus e que recompensa aqueles que Te buscam diligentemente. Tua palavra diz que deseja dar coisas boas àqueles que as pedem. Peço que os desejos do coração, Pai, do meu coração estejam alinhados com a Tua vontade. Eu não quero ser apenas um ouvinte da Tua palavra. Mostra-me como ser também um praticante. Capacita-me para que eu possa responder, Pai, da maneira correta, para que eu Te obedeça. Mostra-me quando não estou fazendo o que ela ordena. Ajuda-me a aplicar meu coração a Teu ensino e os meus ouvidos às Tuas palavras, palavras de conhecimento. Que a Tua palavra corrija as minhas atitudes e faça-me lembrar o que Tens preparado para mim. Que ela possa purificar meu coração e dar-me esperança do que sou capaz de superar minhas limitações. Não quero jamais, Senhor, passar reto pelo caminho que Tu estás me mostrando. Amém, Senhor.